Aleluia! Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos meditar na palavra poderosa do Senhor. Aquele que era, que é e sempre será, aquele que há de vir. Amém? Hoje nós vamos falar de uma palavra tão poderosa que alimenta meu coração, tem alimentado o meu coração nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de pressão, e o desejo do meu coração também é que essa palavra seja alimento para você, amém? Que possa fortalecer o seu coração. Eu quero falar com você sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor. E a Bíblia relata sobre a voz do Senhor. Eu quero falar com você sobre oração. Sabe que uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é orar. Eu tenho prazer em orar. Eu tenho prazer de entrar para o meu escritório. Eu tenho prazer de entrar, sabe, para o meu secreto, buscar o Senhor. A presença, não, porque a presença já está dentro de nós. É preciso... Oi, Marisa, minha irmã, um beijo. Tão bom ver você aqui. Um beijo para todo mundo, tá? Que tá aqui. Eu já vi que o Elisandra lá da África, gente, mas eu tô chique. Continentes, né? Nessa live ultrapassou os oceanos. Bom ter vocês aqui. Cada uma de vocês, discípulos de Goiânia, de Goiás, do Brasil. É muito bom que essa live possa edificar o seu coração, como essa palavra já me edificou várias vezes, eu já escrevi sobre isso. Amém, Marisa. Depois você vê, tá no trabalho, depois você vê, porque ela fica salva. Muita gente trabalha nesse horário, né? Mas a gente vai deixar a salva, tá bom? A palavra para você ver depois. Então, eu quero falar com você sobre isso, sobre a voz do Senhor, sobre oração, que eu estava falando para você, que eu tenho prazer. Eu tenho muito prazer de orar, tenho muito prazer de entrar para dentro do meu quarto, escritório, seja onde eu estiver, né? Eu gosto muito de orar na igreja, em concordância. Isso tem um valor espiritual poderoso, isso tem um princípio poderoso, né? Porque a oração de concordância, ela tem um poder. A gente já até falou sobre isso aqui esses dias, que a gente estava no jejum, compartilhando o livro do pastor Aloysio, que está até aqui. A gente falou sobre viver a vida da igreja, que é poderoso, a oração em concordância. Mas hoje eu quero falar sobre algo, sobre a oração, mas a oração no secreto. O poder e o valor que tem essa oração. Muitas vezes eu estou corrida com agenda, com uma série de coisas para fazer. Doutora Edna Rocha, um bom te ver aqui, querida. Tão bom ver muitas pessoas que às vezes a gente não tem muito contato físico, que às vezes se encontra por aqui, que o Senhor possa falar o coração de cada um, tá bom? Olha, Carla, eu quero declarar cura do Senhor na sua vida, viu, Carla? Carla trabalha na casa da minha filha, eu tenho orado muito por ela esses dias. E tem a ver também com essa live, Carla, que a gente tem vivido esses dias. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero compartilhar a palavra sobre oração. Eu quero que você acabe essa live com desejo de orar. Como eu sempre termino as minhas lives com vontade de orar, né? Com vontade de gastar tempo com Deus, de ouvir a voz de Deus, de levar os meus problemas para Deus. E isso é bíblico, porque a Bíblia fala que Jesus, muitas vezes, Jesus, ele se ausentava. Ele ia para o monte orar. A Bíblia fala, Jesus se retirou para orar várias vezes. Olha, se Jesus que era Deus, né? Lógico que ele veio como homem, mas se ele separava para orar, quanto mais nós precisamos. E eu quero começar falando com você sobre o Salmo, tá bom? Amém.
Amém, queridas. Eu fico feliz de vocês gostarem de me ouvir falar, porque na verdade não sou eu, né? O Espírito de Deus. Eu quero falar sobre a voz do Senhor. A voz, vou escrever aqui para ficar mais fácil. A voz do Senhor. A voz do Senhor na tempestade. Acho que fica melhor. Vou fixar aqui para ficar mais fácil, tá bom? Olha, a voz do Senhor na tempestade. Depois nós vamos orar no final. Muitas vezes nós estamos em uma tempestade. Com certeza você já passou. Anota na hora para não passar. Você já esteve na tempestade, você já vivenciou, já acompanhou pessoas, momentos difíceis. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia fala sobre a voz do Senhor. E Deus me deu essa palavra num momento muito difícil da minha vida. Né? Deus me deu essa palavra quando a minha mãe estava na UTI. A minha mãe, ela caiu, fraturou o fêmur com 90 anos. Ontem seria o aniversário dela de 97. Então tem 7 anos que a minha mãe partiu para o Senhor. E a minha mãe caiu, fraturou o fêmur. E quando ela estava na UTI, eu estava orando sobre isso. Orando para ela ser curada. E Deus falou muito comigo. Deus me deu essa palavra. E ontem eu estava orando também sobre uma situação, né? A gente está aqui, minha filha está quase dando à luz, já com 38 semanas, a Marina. E a gente está nessa expectativa também, fazendo a obra de Deus, né? A igreja não para, a gente está sempre envolvido com reuniões, com discipulado e fazendo uma série de coisas. E a filhinha dela também adoeceu, né? A Ana pegou aí uma influenza A, que coisa chata, eu não aceito isso. Comecei a orar, e a funcionária dela, a Carla, que está aqui, também adoeceu. Aí o João estava adoecendo, né? Estava tomando antibiótico, e a gente socorrendo um, socorrendo o outro, preparando para ela dar à luz. O Senhor me lembrou dessa palavra. Ontem eu fui lá, eu falei, você quer saber? Eu vou lá na casa da Marina e vou ungir todo mundo. Peguei um óleo, né? Fui para lá ontem à noite, reuni com eles ali alguns minutos, falei, entra aqui, eu quero ungir todo mundo, do menor ao maior. Porque a Bíblia fala que o óleo da unção cura o enfermo. E agora, o elemento básico aqui é fé, né? Você precisa aplicar fé. E aí eu me posicionei, e Deus me lembrou dessa palavra que está no Salmo 29:3, que diz, ouve-se a voz do Senhor. Olha que coisa poderosa. E o tema dessa live é a voz do Senhor na tempestade. Salmo 29:3 fala, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Obrigado, Elisandra. Ela sempre a minha escriba, né? Escreve aqui, é bom que fica salvo aqui, ó, os versículos. Salmo 29:3. A Bíblia fala, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Aqui a Bíblia fala, né, sobre a voz do Senhor, e o Senhor está comparando a voz, a sua voz, a voz de Deus, como um trovão. Quem já viu um trovão? Quando vai chover, né, dá aquele trovão alto, a gente assusta, né? Primeiro vem um relâmpago, depois vem um trovão, aí você fala, uau! Todas as vezes que troveja, eu lembro do Senhor, eu lembro desse Salmo 29:3, troveja o Rei da Glória. O Senhor tem a sua voz como a de um trovão. Mas a Bíblia diz que ele troveja, ele está sobre as muitas águas. Eu não sei quais são as muitas águas e qual que é a tempestade que você está passando. Mas a Bíblia te garante que o Senhor troveja e a sua voz está sobre as muitas águas.
Independente da sua dificuldade, independente, sabe, do dilúvio, da tempestade, do momento difícil, que parecem ser difíceis, que parecem ser maiores que você, sabe? O que está sobre as muitas águas? A Bíblia diz: a voz do Senhor troveja, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. Então, independente das muitas águas, independente aqui dos tsunamis, né? Independente dos dilúvios, do tumulto, de quão tumultuado estejam as águas, a Bíblia diz que a voz do Senhor troveja. Troveja o Deus da glória. E eu estava pesquisando sobre isso, os cientistas falam que o relâmpago é a maior concentração de energia que o homem conhece. Sabia? Maior concentração de energia, por isso que o relâmpago ele é perigoso no gado, ele é perigoso no campo, tem que ter para-raio, porque onde cai o raio, né, onde cai ali o relâmpago, que atrai ali aquela energia, é muita energia só, pode matar pessoas, pode... Por isso que não pode ir para a água quando está trovejando, porque ali, né, atrai aquela energia, pode matar pessoas. Eles mandam sair da piscina, não é verdade? Quem já foi em piscina, às vezes eu vou para a pousada do Rio Quente, Caldas Novas, gosto de ficar na água quentinha quando chove, mas se tiver relampejando, eles mandam sair, relampeando, né? Porque é relâmpago. Agora, a Bíblia fala que o Senhor troveja. Os cientistas falam que o relâmpago é a maior concentração de energia, só que ele só perde para o terremoto. Ou seja, se a voz do Senhor está sobre as muitas águas e troveja, e antes do trovão vem o relâmpago, ali a maior concentração de energia significa que logo após o relâmpago vem o trovão. O Senhor é a maior concentração de energia, ou seja, a voz do Senhor quebra cadeias. A voz do Senhor, ela também é terremoto. A Bíblia fala lá em Apocalipse. Daqui a pouco nós vamos ver o resultado da nossa oração. Mas olha que coisa poderosa. No Salmos 29, versículo 4 e 5 fala: a voz do Senhor é poderosa. Ela é cheia de majestade, porque Ele é o Rei dos Reis. A voz do Senhor quebra cedros. Olha que coisa poderosa. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. E você sabe que o cedro é a árvore mais antiga, mais velha, mais consistente. O cedro subsiste por séculos. O cedro na Bíblia é um símbolo de força. Chega a atingir 40 metros de altura e até 14 metros de largura. Meu Deus, acho que eu nunca nem vi um cedro. Você sabia que eles usam o cedro, a madeira do cedro, para fazer navios? Grandes embarcações, porque o cedro é uma madeira forte. Sustenta as ondas do mar. Por isso que faz o navio do cedro. Mas o que a Bíblia fala? Fala que no Salmo 29, 5, a voz do Senhor é poderosa. Ela quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que a Bíblia está dizendo? O cedro é uma madeira muito forte, usada para construir navios. Mas a Bíblia diz que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Eu não sei qual é a resistência que você está passando, eu não sei qual é a força espiritual, eu não sei qual que é a ação demoníaca que você está passando na sua família, na sua saúde, sabe, no seu casamento, na criação dos seus filhos. O cedro é algo forte, significa que é uma resistência. Se você está enfrentando resistências,
espirituais. A Bíblia diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro, nós vimos aqui, ele é a figura de algo resistente, firme. Resistências na nossa vida, enfermidades, problemas no casamento, traição, abandono, resistências no ministério, resistências que você sente, às vezes resistência você sente no corpo. Eu já senti, não sei quanto a você, mas eu já passei por resistências espirituais que eu tinha até ânsia de vômito. Às vezes não tem um problema aparente, mas você sente a resistência. Quantos aqui já sentiram resistência espiritual? Sabe o que é isso? Cedro. Cedro. Algo forte, resistente. Você pensa, não, essa crise conjugal não vai passar. Você pensa, não, essa enfermidade, esse diagnóstico não vai ceder. Essa febre não vai ceder. Esses dias a gente passou por isso. Sábado eu estava no seminário de louvor e adoração, a gente estava à frente da organização, à frente da programação. Eu estava em pé, fiquei de pé de 2 às 5, dirigindo. Lógico que você estava enfrentando o mundo espiritual ali, porque a gente estava evangelizando famílias, crianças. E acabou o seminário de louvor e adoração, a caminho da minha casa, minha filha me liga e fala, mãe, a Ana tá com febre e tal, e ela tá grávida de 38 semanas, eu falei, eu vou com você. Só troquei de roupa, fui pro hospital, de jejum. Cheguei em casa 10 horas da noite, aí que eu fui quebrar o jejum. Era um cedro, é uma resistência. Eu permaneci orando em línguas o tempo todo. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do tamanho da resistência, fique com a voz do Senhor. Quando Deus libera a sua voz, Ele quebra os cedros do Líbano. Sabe, nesses dias eu tenho orado. Nesses dias eu tenho concordado com a saúde dos meus netos, eu tenho concordado com as células em Goiânia que vão crescer, que vão multiplicar. Você precisa se posicionar e abrir a sua boca e quebrar essas cadeias no nome de Jesus. Porque a Bíblia fala que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. É a voz do Senhor. Você vai crer, você vai esperar somente um comando da parte de Deus. Apenas um comando da parte de Deus, minha irmã, meu irmão, é suficiente para qualquer cedro cair por terra, qualquer demônio cair por terra, qualquer principado e potestade cai diante da voz do Senhor. Eu estou falando com você debaixo de uma palavra de Deus. A Bíblia fala que a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Se existem cedros, se existem resistências na sua vida, ore, clame ao Senhor e espere. Sabe, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar porque a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Olha, um relâmpago fere uma árvore de alto a baixo. Nem o cedro fica de pé diante de um relâmpago, diante da voz do Senhor. Sabe, se seus sonhos forem enterrados, se você tem passado por momentos difíceis, deixa eu te dizer, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça cadeias, quebra os cedros do Líbano. Olha no Salmo 29:8, o que a Bíblia diz? A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é como um terremoto que faz tremer. Quando o Senhor libera a sua voz, sabe, Ele quebra cadeias. Cadeias vão cair por terra. Onde que você pode ver isso também? Lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 3 ao 5. Você pode ver isso. Está escrito, olha, eu quero já conduzir esse momento para o nosso final e eu quero te dizer, quero te fazer uma pergunta, o que acontece quando nós oramos? O que acontece quando nós oramos? Olha só, Apocalipse 8, 3 ao 5. Fala aqui, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Você sabia que lá no trono do Senhor tem um incensário de ouro. Você sabe o que é incensário?
Incensário é como se fosse uma taça. Essa taça está do lado do trono. E a Bíblia fala que ela sobe com o quê? Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Sabia que as suas orações, as nossas orações, elas sobem para o trono de Deus. Do lado do trono de Deus nós temos um incensário. A sua oração, ela sobe, sobe, sobe e vai sendo depositada dentro desse incensário. É como se fosse isso aqui, ó. Vai subindo e vai entrando. Vai ter um momento que as suas orações estão aqui. Ela vai subindo, o incensário a ponto de encher. E quando ele enche, ele transborda. Olha o que a Bíblia fala. Que junto do trono do altar tem um incensário de ouro. E foi-lhe dado incenso com as orações dos santos. E ela vai subindo a presença de Deus, a fumaça do incenso, são as orações dos santos, são as minhas orações, as suas orações. A Bíblia fala que o anjo tomou o incensário, que estava cheio de oração, encheu do fogo do altar. Então Deus faz uma mistura santa. Que coisa poderosa, irmãs. Imagina se a gente conseguisse visualizar isso. Conseguisse visualizar esse incensário de Deus sendo cheio com as orações dos santos, misturada com o fogo do altar. Aí Deus faz essa mistura. Sabe o que é isso? Deus pega a oração do santo com o fogo do altar. E depois a Bíblia fala, Deus mistura tudo isso e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, atirou à terra. Eu gosto muito desse versículo. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha o relâmpago aqui de novo. Olha o terremoto aqui de novo. Olha a voz do Senhor aqui de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. As suas orações estão subindo no altar. As suas orações estão sendo depositadas no incensário que está juntamente com o trono de Deus. Os anjos pegam essas orações, misturam com o fogo do altar. Mistura, e a Bíblia diz que Deus pega, os anjos pegam essa mistura e atiram sobre a terra. E a Bíblia fala que o resultado desta oração, misturado com o fogo do altar, vai gerar trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que é isso? Trovão é a voz de Deus. Nós vimos lá no Salmo 90, no Salmo 29, que nós lemos no começo. Trovão é a voz do Senhor. Deus envia a sua voz sobre a terra. Através de trovão, vozes, a própria voz de Deus, relâmpagos e terremotos. Toda vez que você vê o relâmpago, você vai lembrar da voz do Senhor, do Salmo 29. O que a Bíblia fala? A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ela está sobre as muitas águas. Então, quando Deus envia uma palavra, a Bíblia diz que tem trovão, tem a voz do Senhor, tem voz, relâmpago. Deus traz luz sobre as circunstâncias, porque o relâmpago fala disso, é a concentração de energia. O Senhor quebra resistências espirituais, enfermidades. O Senhor quebra apatia espiritual. O Senhor quebra, resistência, cegueira espiritual, surdez espiritual. É isso que Deus quebra. E a Bíblia diz que há, então, terremoto. O que é o terremoto? Terremoto é, se você já viu um documentário, uma reportagem de como que fica uma cidade depois de um terremoto, ela fica completamente devastada. E tem que reconstruir tudo de novo. Sabe o que Deus faz? Deus libera a sua palavra e acontece um terremoto. Ele destrói aquela situação e reconstrói e faz tudo de novo. Então a Bíblia diz que a voz do Senhor ela é enviada e haverá trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Eu quero profetizar isso na sua vida, que as suas orações elas vão subir até o incensário de Deus. As suas orações elas vão subir até o fogo do altar. O anjo do Senhor vai jogar para a terra as suas orações misturadas com o fogo do altar e vai ver vozes,
vai haver trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Situações antigas vão ser quebradas, o Senhor vai construir tudo de novo. A luz de Deus virá sobre as circunstâncias. Eu quero profetizar cura sobre nesta manhã na sua vida. Quero profetizar, sabe, trovão, a voz de Deus. A voz de Deus quebra os cedros do Líbano. Cedro, nós vimos que é algo forte. Sabe, se o diagnóstico é algo maligno, a voz do Senhor virá sobre esse diagnóstico. Se há, sabe, separação, se há uma demanda, se já há um divórcio decretado, a voz do Senhor é poderosa. Eu já vi Deus refazer casamentos que já tinham sido completamente destruídos, já tinha assinado divórcio, já tinha assinado separação. Sabe o que é isso? É o terremoto de Deus. Quando Deus libera uma palavra, a sua voz é como a voz sobre as muitas águas, do Salmo 29. Amém? Eu quero que essa palavra gere fé no seu coração, como ela tem gerado no meu, né? Um tempo de cura, um tempo de restauração nas nossas vidas, nas nossas famílias. E para encerrar, Salmo 29, 10 e 11, o Senhor preside aos dilúvios. Como rei presidirá para sempre. Nada pode ganhar do Senhor. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Eu quero encerrar essa live agora declarando que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor virá ali como relâmpago, como tempestade. Sabe, a Bíblia fala que esse terremoto enviado, ela vai desfazer situações anteriores. E Deus vai fazer tudo de novo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar essa live agora, dizendo isso para você. Dizendo que você pode confiar. Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar que o Senhor, Ele é poderoso. Amém? Tentando aqui achar uma música. Sabe aquela música Vitorioso És? Como um trovão, né? A Bíblia fala sobre isso. Como um trovão. Ele não está querendo abrir. Não está querendo. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui no meu... Essa aqui também é boa. Essa música aqui da Soraya, que fala que é o caminho no deserto, né? Quero declarar sobre isso. Talvez você tenha passado por um deserto. Você tenha passado dias difíceis. A voz do Senhor será liberada na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, eu quero orar nesta manhã com cada um dos meus irmãos. Eu quero liberar essa palavra, Senhor, da voz do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 29 diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. Oh Deus, a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é poderosa para quebrar os cedros do Líbano. Se há enfermidade, Senhor, se há dificuldade, se há resistências, nesta hora nós ordenamos que caia por terra em nome de Jesus. Pai, libera uma palavra, libera a tua voz. Libera a tua voz, Pai, porque tu és o Deus de milagres. Nós liberamos agora, Senhor, a voz do Senhor. Como diz lá em Apocalipse, Senhor, a voz do Senhor ela é liberada e haverá, Senhor, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Senhor, quebra situações, quebra cadeias nesta manhã. Senhor, eu oro
para que cadeias espirituais sejam quebradas de enfermidade, de separação, de brigas, de confusão, nos casamentos, nos ministérios. Pai, espíritos malignos de prostração, de indiferença, tem sido, Senhor, liberado, nós quebramos. Nós liberamos agora a voz do Senhor. Liberamos a palavra que não volta vazia. Pai, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra cedros do Líbano. Eu ordeno que cadeias espirituais sejam quebradas nesta manhã. Pai, eu libero agora milagres, 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 ó Deus amado, na saúde, milagres, Senhor, no casamento, milagres, ó Deus, no ministério. Toca, Senhor. Hoje é um dia de célula. Libera unção, libera vida nas células. Eu declaro, Senhor, ó Deus, milagres nas células. Eu declaro, Senhor, prodígios. Eu declaro curas, restauração de casamentos. Eu declaro, Senhor, que vai acontecer isso. Porque Tu és a voz que é liberada, Senhor, sobre o cedro do Líbano, independente da resistência, independente, Senhor Jesus, da dificuldade. A voz do Senhor quebra cedros do Líbano. Fortalezas, resistências espirituais sejam quebradas nesta manhã, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Eu abençoo sua vida. Medita nessa palavra, na voz do Senhor, do Salmo 29, que ela é poderosa. Amém? A voz do Senhor quebra cadeias. No nome de Jesus. Até semana que vem. No nome de Jesus. Deus abençoe.